Capítulo 1055. Completamente digerida? Isso é compreensível. Este é o ato de hipnotizar um semideus. Embora seja graças ao amuleto sifão do destino, só ajudou a abrir a porta do corpo, do coração e da mente. A subsequente manipulação da consciência e o estabelecimento de sugestões precisam ser feitas pessoalmente. Se ela não tomasse cuidado, desencadearia uma rejeição intensa e levaria ao fracasso. Agir ao extremo definitivamente aceleraria o processo de digestão. Klein assentiu gentilmente e disse em elogio: isso é uma coisa boa. É ainda mais para a situação atual. Audrey entendeu o que o Senhor Mundo quis dizer. Nesta tempestade emergente, graças ao anjo da imaginação Adam e ao rei George III, mesmo que ela ficasse à margem, podia sentir sua fraqueza e quão impotente era. Ela mal podia esperar para melhorar. Ela acenou lentamente e disse: exortarei o Sol a fornecer suas condições para concluir o negócio e tentar o meu melhor para avançar para a sequência 5. Quando chegar a hora, espero poder receber a proteção do Senhor Louco e permanecer consciente em meu sonho. Preparado para isso, Klein sorriu e disse: na verdade, você não precisa esperar tanto. Poderei vender a você uma característica de Beyonder do Caminhante dos Sonhos amanhã e, no máximo, sexta-feira. Como se tratava de uma conversa privada, Klein não agiu como o mundo, deliberadamente deixando sua voz rouca. Tudo o que ele fez foi parecer reservado. Sério. Os olhos de Audrey se arregalaram, sem esconder sua surpresa. Klein assentiu e disse: na verdade, é de Vinhambis. A nova cruz que o Senhor Louco obteve pode permitir que as características de Beyonder sejam eliminadas. Ele falou de forma muito simples, sem explicar os passos reais. Ele manteve a frieza única de German Sparrow. É mesmo, os cantos dos lábios de Audrey se curvaram quando sorriu. Ela pressionou contra o peito e disse: louvado seja o Senhor Louco. E obrigada, Senhor Mundo. Um duplo sinal de gratidão. Klein riu interiormente e disse calmamente: é apenas uma transação. Você precisa pagar por isso, ele satirizou para si mesmo. Audrey manteve o sorriso e perguntou: o que você precisa? Para um recurso Beyonder da sequência 5, 8.000 libras, Klein escolheu algo que a senhorita Justiça pudesse reunir no menor tempo possível. Audrey não se importou com o preço. Ela pensou um pouco antes de perguntar: você pode vender a característica do hipnotista separada para mim também? Ao dizer isso, ela sorriu envergonhada e disse: é para Suzy. O incidente desta vez foi resolvido graças a ela. Sim, quanto maior o nível dela, maior será a ajuda que ela poderá fornecer. Bem, eu também vou ajudá-la. Sem problemas. 4.000 libras. Tendo esperado isso, Klein nomeou diretamente seu preço. Em seu plano, ele poderia parar assim que a característica do hipnotista fosse expurgada, sem continuar o processo de separação. Agora, colocaria o crucifixo sem sombra junto por um longo período de tempo, permitindo que suas características restantes tomassem forma. Um total de 12.000 libras? Audrey pediu confirmação, sem sentir muita pressão. Como ela não teve grandes despesas nos últimos meses, restavam apenas 10.000 libras. Apenas um pouco de economia era suficiente para satisfazer suas necessidades. Vendo o mundo acenar com a cabeça, ela soltou um suspiro de alívio. Pagarei antes de sexta-feira. Depois de fechar o negócio, seu humor melhorou com a morte de Vinhambis. Ela perguntou como se estivesse conversando: também comprarei o cérebro completo de um dragão da mente adulto do Sol. No entanto, não terei tanta pressa. Suzy não será capaz de digerir a poção hipnotista tão rapidamente. Neste ponto, ela olhou timidamente para o Senhor Mundo.
O que precisa ser trocado pela característica de semideus de Vin-Rambis? Klein riu e respondeu: ainda não sei do que preciso. Na verdade, além da característica de manipulador do Vin-Rambis, também tenho a fórmula da poção correspondente. Enquanto você digere a poção caminhante dos sonhos, pensarei lentamente no que preciso e pedirei que você faça certas coisas e reúna alguns materiais para que possa fazer contribuições suficientes para comprar. Ao ouvir essas palavras, os olhos verdes de Audrey brilharam. Tudo bem. Após sua resposta, ela perguntou com interesse: é a mesma forma como Xiu contribui para o MI9? Sim, é também o mesmo método que as várias igrejas principais usam. Klein deu uma resposta afirmativa. Audrey acenou com a cabeça e perguntou curiosamente: Senhor Mundo, você sabe o nome das poções Beyonder de alta sequência do caminho do espectador? Klein respondeu simplesmente: manipulador, tecelao de sonhos, discernidor, autor e sequência 0, visionário. Ouvir os nomes me deixa ansiosa por elas. Especialmente autor e visionário. Audrey fantasiou por alguns segundos antes de desviar o assunto de volta aos trilhos. Vin-Rambis disse qual é o segredo do rei. Além disso, por que eles estão ajudando o rei? Ela estava parcialmente perguntando por Xiu, mas, por outro lado, ela também estava preocupada. O segredo do rei? Ele deseja contornar os 3 principais contratos que a família real assinou com as igrejas ortodoxas e tornar-se um semideus. Para isso, ele precisa utilizar diversos rituais de sacrifício para obter o controle de algum objeto importante dentro das ruínas do Imperador de Sangue. Essa foi a resposta de Vin-Rambis, mas pode não ser toda a verdade e muito provavelmente ser apenas uma parte dela. Ao responder, Klein compartilhou sua linha de pensamento. Quanto aos alquimistas da psicologia ou a Ordem Eremita do Crepúsculo, eles precisam de uma guerra mundial. É isso que eles estão pressionando e esperam ver como a tendência dos tempos. Uma guerra mundial, Audrey repetiu suavemente. Suas lindas sobrancelhas franziram levemente e seu humor alegre despencou novamente. Embora seu status e posição não a tivessem feito experimentar verdadeiramente a crueldade da guerra antes, ela não estava mais protegida e isolada do mundo. Já podia imaginar isso até certo ponto. Após um breve momento de silêncio, Audrey respirou fundo e forçou um sorriso. Espero que possamos parar isso. Depois de trocar mais algumas palavras, ela saiu da névoa cinza e voltou ao mundo real. Quanto a Klein, ele usou ativamente água limpa, seiva de árvore, pó de ervas, sangue do caçador de 1000 faces, pó do saqueador do mundo espiritual e outros materiais para diluir a característica de Beyonder de Vin-Rambis e fazer uma poção que tinha um nome questionável que era definitivamente cheia de problemas. Então, ele encontrou uma garrafa de vidro comum e colocou a poção dentro dela. Ele queria saber em que tipo de artefato selado acabaria se transformando. Isso demoraria um pouco. Então ele usou o poder do espaço misterioso acima da névoa cinza para construir uma barreira esférica ao redor da garrafa de vidro para evitar qualquer influência que ela tivesse em toda a área após a mutação. Depois de fazer tudo isso, voltou para a rua Boquilund, número 160, ele se preparou para invocar a Rhodes e pedir informações sobre as 2 criaturas Beyonder conhecidas como o Cão de Fulgrim e Lobo Demoníaco da Névoa. Naquele momento, com o passar do tempo, as nuvens do céu se espessaram e o sol voltou a encobrir-se. Becklund inteira ficou tão escura e fria quanto a manhã. Parado em frente à mesa, ele olhou para o céu pela janela. Por alguma razão, sentiu como se ele e a Igreja da Meia-Noite tivessem negligenciado um problema importante. Suas investigações decorreram de forma relativamente tranquila durante esse período, e as informações que receberam também foram se aprofundando.
No entanto, por algum motivo, isso o deixou desconfortável. Existe alguma influência ou desorientação neste assunto, e realmente é algo em que não consigo pensar. Até mesmo passar por cima da névoa cinza é inútil. A adivinhação provavelmente apontará para ele. Klein rapidamente organizou seus pensamentos, desdobrou o papel e desenhou uma imagem consistindo de símbolos que implica vã ocultação e curiosidade com uma caneta tinteiro. 1 segundo, 2 segundos. Depois de quase 8 segundos, o espelho de corpo inteiro da sala escureceu. A luz aquosa ondulou e formou palavras prateadas. Exaltado grande mestre, seu servo insignificante, leal e humilde, Rhodes, está aqui para responder à sua convocação. E eu acho que estou atrasado. Já sou um artefato selado de grau 1. Preciso de algum tempo se quiser contornar o isolamento. Por favor, me perdoe, grande mestre. Você é um artefato selado de grau 1? Klein perguntou com um olhar surpreso. Ele já podia imaginar o que estava acontecendo dentro da Igreja do Vapor. O espelho que gosta de jogar perguntas e respostas enlouqueceu de repente. As palavras prateadas do espelho de corpo inteiro se contorceram e formaram novas palavras. Grande mestre, isso é uma pergunta? Klein queria responder, não, mas para manter sua imagem, balançou a cabeça e disse, sim. Rhodes imediatamente produziu uma linha de palavras. Na verdade, ainda não sou um verdadeiro artefato selado de grau 1. Estou apenas aproveitando o tratamento de um artefato selado de grau 1 com antecedência. Isto ocorre principalmente porque um artefato selado de grau 1 precisa ser relatado a outras igrejas e receber um novo número. A Igreja do Vapor não deseja fazer isso. Então é assim. Isso é compreensível. Klein assentiu gentilmente. Entendi. A luz aquosa na superfície do espelho de corpo inteiro brilhou novamente enquanto novas palavras prateadas se formavam. Supremo Mestre, você tem alguma pergunta para testar seu leal servo, Rhodes? O que você sabe sobre cães de Fulgrim e lobos demoníacos da névoa? Ele perguntou sem demorar, completamente imperturbável por ser, na verdade, duas perguntas. No espelho, as palavras prateadas se contorciam como se tivessem vida própria e mudassem de forma. Os cães de Fulgrim são um tipo de criatura única do mundo espiritual. Eles vivem no vazio histórico. Mesmo as 7 luzes só os conhecem e são incapazes de interagir com eles, a menos que deixem o vazio histórico e tentem caçar. Mas mesmo assim, o que você vê pode ser apenas uma projeção do passado deles. Os lobos demoníacos da névoa são um tipo de lobos demoníacos de alto nível. Após a morte dos deuses antigos e do cataclismo, e com eles sendo mortos pela família Antigonos, pela família Zaratul e pela Igreja da Noite Eterna, eles são extremamente raros agora. Além disso, todos são bons em anti-adivinhação e engano. Eles não são fáceis de encontrar. Em outras palavras, a Igreja da Noite Eterna provavelmente possui materiais e itens relacionados ao lobo demoníaco da névoa? E com isso, posso trazê-lo para o mundo espiritual e usar a lei da convergência das características de Beyonder para atrair um cão de Fulgrim? Klein começou sua linha de pensamento enquanto lia. Ponto.